Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Beck Podcast. Eu sou o Caio, isso aqui é o Gabriel, meu irmão querido. E hoje, se você mora em Curitiba, se você estudou no Colégio Estadual Leôncio Correia, é muito provável que você conheça o querido professor Antônio. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, estamos aí, vamos conversar. Vamos bater papo. Vamos bater papo. Bater papo porque nós estudamos com o professor, eu acho que há 22 anos, será? Eu 20 anos mais ou menos. Muito tempo. Muito tempo. E marcou, né? Sempre que eu converso com algum amigo, com alguém de lá, eu acho que não existe alguém que não cite você quando a gente fala assim de professor, de educação, de como era aquela época. Professor Antônio da Sala 10, né? A famosa Sala 10. A famosa Sala 10. Eu lembro quando eu tava para entrar no 5º ano, o professor de História da Sala 10. Eu não, da Sala 10. Eu acabei pegando o professor de História da Sala 10. Por que você acha, professor, que as pessoas têm esse carinho por você? Você acha que é pela maneira que você trata eles como aluno, como pessoa, como amigo? Por que você é tão querido assim? Porque eu acho que o professor, antes de tudo, tem que ser amigo, tem que ser coisa do professor, tem que ser alguém... Eu acho que a expressão do Che Guevara, você ser duro, pegar pesado mesmo, mas sem perder a ternura. E isso acho que um pouco que a educação está precisando hoje. O professor não precisa ser autoritário. Eu fui muito autoritário, eu lembro hoje. Muitas coisas que eu fiz eu não faço mais. Mas o professor ele tem que ter autoridade, mas ele nunca pode perder o carinho. Quando só Aristóteles chegou na escola de Platão, conta a história que o Platão olhou para aquilo e falou: que diabo é isso aí? O cara era baixinho, raquítico, feio, gago e era macedônio, não era ateniense. Sim. Essa desgraça não vai dar nada na vida. E, no entanto, Aristóteles se tornou o maior filósofo de todos os tempos, o primeiro cientista da história, e teve uma relação, mas Aristóteles, depois Platão ter uma relação de amor com Aristóteles, não só com Aristóteles, mas com todos os alunos dele. Então, essa é a minha maneira de ver que a educação não é sacerdócio. A educação é algo difícil, mas o professor não pode perder esse carinho, olhar para o aluno e dizer: um dia você vai ser maior do que eu. Aí um dia perguntaram para o Aristóteles: mas você ama Platão? Amo. Mas entre a verdade e Platão eu fico com a verdade. Isso significava o seguinte, que Aristóteles já tinha ultrapassado Platão nas concepções dele. Mas ele mostrava o respeito, o amor, por mais que ele discordasse do Platão, ele continuava amando o Platão. E isso me impressionou muito quando eu li sobre isso. Foi uma inspiração. Foi uma inspiração. E eu acho que eu sou uma inspiração. Às vezes eu não sei se eu sou inspiração, porque... Como eu disse, eu fiz muitos erros, é lógico que cometi muitos erros e vou continuar cometendo erros, graças a Deus, eu acho que bom, claro. Porque eu sou humano. Essa inspiração que você fala, isso me deixa muito feliz, porque num país que não valoriza a educação, que não valoriza os professores, quando você ouve realmente... E é raro você ter, já numa fase adulta, uma lembrança de professor durante a sua adolescência. Sim. Porque é uma época que você não está muito ligado à educação. Mesmo eu, que adoro educação, gosto de história, talvez por tua influência, é raro, assim. E olha que curioso, né? O professor não era aquele professor gente boa, que... Não, eu era muito ruim. Mas é o que você falou, você sabia dosar. Eu era muito... O fato de você se importar, de chamar os alunos pelo nome, de tratar como amigo e de puxar a orelha, talvez você fazia um papel meio de paizão também. Sim, sempre. Isso é muito legal. Porque, por mais que eu não queira, como eu disse, o professor ele ainda é o paizão ainda, a escola ainda é aquele local onde as pessoas começa a socialização, começa a descobrir o mundo. Que forma o caráter. Que forma o caráter. Por isso que a escola, eu não acredito em uma sociedade sem escola. Eu acho que essa escola que está aí tem que acabar. Eu sou radicalmente contra essa escola que está aí. Esse tipo de escola, eu costumo dizer que a escola tem que passar por
grande hack. Acho que a gente precisa pegar os princípios dos hackers e hackear a escola. Mas, então você quer acabar com a escola? Não. Da escola... Um método de ensino? É um método de ensino, a maneira como a escola está organizada, a maneira como a escola faz no dia a dia com os conteúdos. Por exemplo, é um absurdo, sem tamanho, querer que adolescente funcione 7 horas da manhã, com algumas escolas querem ir. Eu acho que vocês lembram, vocês entravam no Leôncio, já naquela época eu achava isso um absurdo. Muitas vezes o aluno chega... Eu tenho um aluno que leva quase 1 hora para chegar no Leôncio. É verdade. Chega no Leôncio 7h30 da manhã, você quer que trabalhe questões da matemática, questão da história. O cara começou a acordar. E o corpo dele é um corpo ainda frágil, ainda. E hoje tem estudo científico, né? Falando de neurociência, comportamento, o quanto demora para você despertar. E não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu acho que a escola que eu penso, o adolescente tem que chegar às 9 horas da manhã, 8h30, 9 horas, e sai 4, 5 horas da tarde. E aí com os conteúdos totalmente, sem abrir mão dos conteúdos. Claro. Disso nunca. Porque tem muita gente independente que a escola não tem que se preocupar com conteúdo, tem que se preocupar com habilidades, competências. Tem algumas coisas aí que daí entra no campo da filosofia da educação que a gente pode discutir na sequência. Boa, vamos entrar nesse assunto. Você ia perguntar uma coisa, eu te cortei. Uma coisa que eu vejo que deveria ter, pelo menos na educação, estava falando isso com a Fernanda, com a funcionária aqui no escritório. Uma coisa que eu achei que devia ser já introduzido hoje é programação, né? Programação e essas tecnologias novas que na nossa época existia, mas não era... Não era assim a regra da evolução, assim, né? Hoje, se pensar, programação é para tudo, né? Mas daí eu tenho que pensar o seguinte, uma coisa também, não adianta você, por exemplo, hoje, a grande moda hoje é a tal da robótica educacional. Eu tenho um pé meio atrás, por exemplo, o Arduino, eu acho o Arduino maravilhoso, amo o Arduino, só que não porém. Eu vou lá e crio uma sala de Arduino na escola. A molecada vai lá e faz aquelas coisas maravilhosas com as lógicas, lá usando o Squat, usando tudo. E aí vai para a sala de aula de matemática, não sabe decorar uma função. Sim. Não sabe o que é uma matriz, o que é uma variável. E aí você, ainda mais, aí chega lá, vai falar de um conjunto vazio. Mas para que eu vou usar isso? Sim, se você for trabalhar com banco de dados, o banco de dados relacional tem a ver com o conjunto vazio. Então eu penso que a gente tem que começar, por exemplo, de como ensinar matemática. Matemática não é conta. Não. Misericórdia. Quando é que o Brasil vai acordar para isso? Matemática é solução de problemas. E problemas reais, né? Problemas reais do cotidiano. E aí, é aquilo que eu falo, o pezinho destrói na sala do Arduino, destrói em tudo. Aí chega lá o quadro, você enfia um monte de matéria no quadro. Não. Talvez por isso, porque no Arduino ou na robótica ele vê algo aplicável, né? Ele fala, eu posso criar um volante para eu jogar sozinho. Exato, o Arduino... E talvez falte dos dois lados, né? O estudante aprender a aprender e o professor, de repente, aprender a ensinar com métodos, de repente, mais com certeza, voltados à realidade. E aí voltamos ao seguinte, né? Porque o professor que não aprende com seus alunos não é professor. Não, se eu falar uma coisa pro professor Antônio, o teorema de Pitágoras, que a gente usa muito em relação àquela... meu serviço que eu te falei, né? Sim. Em relação à movimentação de carga, a gente aplica muito, porque devido à angulação, na amarração e tal. Então é o teorema de Pitágoras puro, e hoje eu ensino isso aplicável às tensões que isso gera devido à angulação. E eu lembro que uma das únicas coisas que eu lembro foi isso que você me explicou em relação a Pitágoras. Pitágoras, hipotenusa, que era hipotenusa. E daí muita gente diz, para que eu vou usar isso aí? É isso. Você acabou de mostrar. Se alguém chegar, para que eu vou usar o teorema de Pitágoras? Se você for trabalhar com carga, com tudo mais... Você usa no dia a dia, né? No dia a dia, é isso. E é esse que é o problema, por exemplo, da escola. A escola, quando eu falo a escola, eu estou falando a escola... total, não estou falando uma outra, porque se eu posso citar nome de escola? Pode, claro. Por exemplo, eu jamais colocaria um filho meu num Positivo, num Dom Bosco, eu jamais colocaria ensino apostilado nunca.
Eu estou falando da escola em geral. E também daquilo que eu defendo, com unhas e dentes, que é a escola pública. Porque tem duas coisas nesse país que segura esse país ainda, que é a escola pública e a saúde pública. Uhum. Vocês já pararam para pensar o que seria de nós se não tivéssemos o SUS nessa pandemia? Eu ia falar justamente muito. Nessa pandemia, o Estadão, e olha que o Estadão é um jornal suspeito, porque é tendencioso, diz que é liberal, mas tem minhas dúvidas se é liberal. Ele fez, acho que uma questão de uns 3 meses atrás, um editorial defendendo o SUS. E se posicionando radicalmente contra qualquer tentativa de privatização do SUS. A única coisa que eu acho que para agregar no SUS era assim, político, filho de político, tem que usar o SUS. Obrigado. Devia ser obrigado. E com certeza eu acredito que melhoraria ainda mais esse sistema. E a escola pública, por mais problemas que ela tenha, por mais dificuldade, eu acho que a escola pública ainda segura as rédeas desse país. Vocês mesmos estudaram em escola pública. Sim, eu estudei em escola pública. Aí, por culpa minha, eu não quis esperar. Na época, hoje eu sei que foi um erro. Na época, eu tentei filosofia na Federal e não consegui. Aí eu tentei filosofia na PUC e passei. Na verdade, não deveria ter ido para a PUC, mas eu amo a PUC. Hoje eu me sinto... É uma boa. Não, a PUC é maravilhosa, eu adoro, eu amo a PUC. Professor, deixa eu perguntar, por que você escolheu a filosofia para seguir? Por causa de as influências que eu tive. Com 7 ou 8 anos, eu ia ver filme de faroeste, Oeste Spaghetti. Eu tinha 2 cinemas na minha cidade, um era o chamado Cinema do Padre, os famosos cinemas do Padre, que era do lado da Igreja Católica. E aí, de 7 filmes que passavam por semana, 3 ou 4 era de West Spaghetti. Que legal. Aí eles faziam o festival de faroeste. Aí quase um mês era só West Spaghetti e faroeste. E aí que eu aprendi a amar Juliano Gema, Anthony Stephanie, George Wilton. Aliás, Anthony Stephanie é brasileiro, não sei se você sabe. Anthony Stephanie, ele nasceu na Embaixada do Brasil em Roma. Que legal. Aí ele ficou lá. O George Wilton, que não sei se vocês conhecem, um ator, ele é do Uruguai. E aí foram esses atores, esses filmes que me fizeram despertar para a questão da história. Da história, não necessariamente filosofia. Não necessariamente filosofia, para a história. E aí, depois, com o tempo, eu fui começando a ler sobre história e tem um livro que eu indico, pena que eu devia ter trazido, chamado Espírito Rebelde, do Khalil Gibran. Caio, coloca aqui, ó. Vou colocar na edição aqui, ó. Espírito Rebelde, do Khalil Gibran. Eu li esse livro quando tinha 10 anos de idade. Que legal. É o livro que eu li mais na minha vida. Todo ano eu leio esse livro. E esse livro mexeu com a minha cabeça e a partir daí eu comecei a ler e comecei a ler muito. E aí nos anos 80, lá no começo dos anos 80, eu fiquei um ano no seminário, porque eu era muito católico. Eu fiquei um ano só. Começo dos anos 80 era uma época muito que fervilhava, porque era o fim da ditadura, era coisa. E, o Brasil agora vai, que não sei o quê. E eu me dizia marxista, eu dizia inclusive que eu era marxista-leninista, nunca tinha lido Marx. Mas daí eu tive bons referências na questão do Marx, e na questão aí ficava aquele debate, lembro, a gente dizia que era para mim para a União Soviética, já nos anos 80. Por que você está fazendo aqui, seu comunista? Vai para a União Soviética. E nesse interim todo, com o tempo eu li o Capital, li algumas obras do Marx, mas nesse interim todo caiu na minha mão um livro chamado A Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos, de um professor da década de 20, 30, acho que não sei se era do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, chamado José de Oiticica. E quando eu li aquelas ideias do anarquismo e tudo, eu falei, mas é isso aqui que eu quero para a sociedade, é isso aqui que eu quero para a minha vida. E aí que eu me despertei, estudar filosofia.
Legal. Eu digo isso porque hoje a gente tem umas figuras, né? O Leandro Carnal, aquele outro... O Cortella. Que hoje a gente são tem... filósofos mais né? pops, né? Então, hoje tem inspirações mais fáceis para a garotada que tá vindo, né? Mas eu particularmente não gosto. Eu, como estudei a filosofia no doutorado, eu vejo que tem muita diferença de realmente um filósofo para alguém que é mais um popstar. Eles afirmam muito. Por exemplo, Sócrates, Aristóteles, se a gente tivesse... Eles questionavam. Então, imagine se, sei lá, Platão estivesse aqui no podcast e a gente perguntasse para ele assim, o que é amor? Ele não ia responder. Ele ia nos fazer pensar. O Cortella, o Karnal, se você pergunta o que é amor, ele fala, olha, seguindo isso... Seguindo o pensamento. Eu, sinceramente, eu acho o Cortella meio como você disse, o filósofo, o cientista, ele não pode ser popstar. A partir do momento que ele é um popstar, ele tira a isenção dele. E o Cortella, o Karnal, o Pondé... O Barros, né? Clóvis Barros, eles tiram muito isso. Eu acho que eles têm banalizado muito a questão do pensamento. Eu, sinceramente, eu não sou muito fã deles, não. E aí, como eu estava falando, eu fui para fazer a faculdade de filosofia. Isso há quantos anos atrás? Eu cheguei em Curitiba em janeiro de 87. E você era de onde? Paraná? Goiôerê. Mas você veio formado ou veio para cursar? Não, eu vim para cursar. Para fazer cheguei. Vocês assistiram aquele filme... Desculpa se eu me emocionar um pouco, não, porque a coisa... Tranquilo. Vocês assistiram aquele filme Curitiba... Vi. Zero Graus? Eles gravaram aqui. Na esquina, na época eu era casado, e eles gravaram aquela casa de madeira que gravaram. Isso, com o Jacques Antunes. Eu morava na frente. Legal. E que eu achei bacana, porque na época eu já treinava ali na FUEX, bem ali na frente, na hora do filme. A FUEX, aparece a FUEX ali na oficina ali. Ali tem uma cena muito significativa, não sei se vocês lembram, vocês chegaram a ver? Não lembro. Que quando eles estão, a senhora chega pro marido dela e fala, a gente vai virar mendigo? Porque eles estavam totalmente perdidos em Curitiba. Foi assim que eu me senti quando cheguei em Curitiba. Veio sozinho. Vim sozinho, sem dinheiro, sem nada, sem condições nenhuma. Aí eu morei um bom tempo clandestino ainda na casa dos estudantes, o povo lá já sabe. No passeio público lá. Aí quando eu consegui, depois que eu consegui para morar, mas mesmo assim foi muito difícil. Foi muito difícil, eu cansei de ir na chuva dali do passeio e andando até a PUC. Não tinha dinheiro para comprar sapato, então eu pegava e colocava jornal dentro do sapato. E aí muitas vezes você tinha ou eu pego, estava chovendo muito, ou eu pego o ônibus ou eu não como. Ou eu vou para a universidade ou eu não como. Não, primeiro a universidade. Primeiro estudar. Foi uma época mas muito ao mesmo tempo de muito aprendizado. A CEL é um laboratório fantástico de pessoas. Quem passou pela CEL não pode ser uma pessoa comum. A gente tem até hoje, a gente tem a convenção, milhares de pessoas pelo Brasil inteiro. Quem passou ali pela CEL não pode ser. E aí também o amor pelo cinema também. O amor pelo cinema, uma das coisas das minhas vontades era fazer a faculdade de cinema. Não chegou? Não cheguei. Eu passei 2 vezes. Quando eu terminei a faculdade de filosofia, um dos erros que eu cometi na vida eu cheguei, eu fiz o vestibular 2 vezes na Universidade Federal Fluminense, para a faculdade de cinema. Passei as 2 vezes eu passei na primeira fase e não passei na segunda. Ou seja, na mais difícil eu passei na fácil. E aí tinha um amor também. Nessa época eu aprendi muito cinema na antiga Cinemateca do Museu Guido Viário, que era ali no início do Lago da Ordem, era ali. Ali eu aprendi cinema com o soviético, cinema tcheco, ali, que eles passavam a semana inteira, eles passavam filmes dos anos 20, 30. Mas você foi por curiosidade ou porque você queria atuar na área, produção? Eu queria fazer produção de cinema. Eu ainda quero fazer um cinema. Vai fazer. 2 coisas que eu preciso fazer. Aliás, várias coisas, mas 2 coisas. Primeiro, eu quero fazer um filme, nem que seja aí um curta-metragem de uns 10 minutos e montar uma banda punk. Você gosta de música, né? Gosto. É legal. Não, tem que montar uma banda punk, nem que seja assim
daquelas bem podreiras para só fazer um show só e aposentar. E aposentar. Não, eu falo, hoje em dia você tem que fazer tudo. Eu praticava muito Muay Thai quando era na época do Leôncio. Aí eu tinha aquele sonho de lutar, né? Eu falei, não, preciso lutar. Aí voltei a treinar um período, uns 10 anos depois, eu treinei 1 ano. E hoje em dia tem muita luta amadora, né? Fiz 2 lutinhas amadoras, pronto. Tá suficiente. Já pode dizer que é um lutador. Uma ganhei, uma perdi, tá bom demais, estou empatado. Costumo dizer que eu quero montar como baixista e vocalista. Imagino cantando com essa voz aqui. Talvez pro punk rock, né? Punk rock, né? Punk rock, daí... Vai. E aí, nesse inteirinho, depois eu terminei na faculdade e eu passei no mestrado na PUC de São Paulo em 92. E por erros meus também, daí eu entrei num processo de depressão meio pesado. Aí eu resolvi que eu não ia fazer o mestrado e nesse inteirinho eu comecei a dar aula de história. Em escola pública. Em escola pública. E eu lá era 92. Eu comecei a dar aula em 90. Dei aula no Leôncio à noite em 90. Foi um desastre. Quantos anos você tinha isso? Eu tinha acho que 26, 27 anos, mas foi um desastre. Mas por inexperiência tua? Inexperiência. Aí em 92, eu não vou citar outra escola que eu trabalhei em 91, que foi horrível. Eu disse que eu não ia mais, que eu não queria mais saber de educação de jeito nenhum. Nunca. Eu falei, nunca mais entro na sala de aula. E foi nesse período que, por questão de desemprego, eu voltei a dar aula e voltei a dar aula no Leôncio, de manhã. Cara, foi maravilhoso. Foi ali, eu amo muito esse colégio. Foi maravilhoso mesmo. Eu lembro que eu ficava... Eu não acreditava no nível dos alunos, porque eu já tinha pego aluno que era horrível, ali o nível dos alunos, e o envolvimento dos professores, o envolvimento dos alunos, uma escola totalmente diferenciada. Aí eu jurei para mim mesmo, eu vou passar no concurso entre os 10 primeiros e eu vou escolher o Leôncio. Que legal. E aí que eu corri atrás e estudei. E com o que eu aprendi na faculdade, é mais o que eu estudei sozinho, ou seja, sem fazer a faculdade de História, eu fui aprovado no concurso. Só que daí em 93 eu não consegui aula no Leôncio. Eu dei aula lá na escola, lá no Xaxim, lá do lado. Foi horrível. Aí em 94 eu voltei pro Leôncio. 94 era o professor Ivo, o diretor, né? A Ruth estava terminando de deixar de ser a diretora. E aí estava assumindo o professor Ivo. Quando eu estava lá. Aí daí, a partir de 95 eu consegui o segundo padrão e as 40 horas, daí a partir daí, ou seja, vai fazer 27 anos que eu estou no Leôncio, 26 só no Leôncio. 26. Muito legal. 26 só no Leôncio, não... E aí sim, daí depois durante o desenvolvimento a gente conversa que eu fiquei 5 anos na Secretaria da Educação, para ajudar a informatizar as escolas, mas eu não deixei de ser professor do Leôncio porque eu estava a serviço da Secretaria da Educação, mas com a minha lotação no Leôncio. Com um projeto. Com um projeto. Eu acho que isso que a gente está fazendo é muito legal, professor, que é humanizar o professor Antônio, né? Quando a gente Porque é verdade, quando a gente está em sala de aula, a gente olha aquele professor, né? E a gente meio que julga ou conhece, é só aquela pessoa. E olha as coisas que você passa. Provavelmente muitos alunos estão te assistindo agora, provavelmente a gente vai postar em grupo do Leôncio, eles vão olhar e falar, professor... Grupo do WhatsApp. Essa questão que você contou da história de vida, como chegou lá, tudo, a gente não valoriza. E o professor... Você que é professor de história sabe muito mais do que eu, ele sempre foi referência na sociedade. Se a gente pegar o início das universidades, século XII, XIII, sempre que tinha algum problema na universidade, na sociedade, uma pandemia, um problema, conflito, onde que eles buscavam? Nos mestres, nos professores. Nos professores. Eram sempre referências. E infelizmente hoje a gente vê, né... O fato do professor, do intelectual, ele perdeu a auréola, né, a partir do começo do século XX, por várias questões, e a escola, e chegou-se a dizer também que a escola já não tinha mais futuro, que não sei o quê, e no entanto está se mostrando, e essa pandemia
Uma das coisas bacanas dessa pandemia, se é que não, é bacana sim. Sempre tem um Sempre tem. lado Sempre tem. positivo. Eu tenho um autor que eu não gosto muito dele, mas não posso deixar de citar. Eu não lembro qual que é o livro dele, Paulo Coelho. Uhum. Eu não sou muito fã dele, apesar de que ele ajudou muito o Raul, né? Então, pelo menos isso. Tem seu contributo. Tem pelo menos isso. Ele ajudou muito o Raul. Mas tem um dos livros dele que eu não lembro, que ele fala da tragédia. Que, na verdade, a gente tem que aprender com as tragédias. Com as nossas tragédias pessoais. Porque viver é uma tragédia. Sim. Os gregos já ensinavam isso. Viver todos os dias é uma tragédia. E o problema é que o Brasil não aprende com as tragédias. Não. Vocês já perceberam que o Brasil vai de tragédia em tragédia? Volta e meia a gente... É o que lá? É enchente em tal lugar, é desmoronamento aqui, é bandido aqui. Ano que vem acontece de novo. Ano que vem acontece de novo. Mas isso é o que eu costumo falar até para os alunos nossos aqui na empresa. Para aprender com os erros não só nós, mas como os outros. Porque tem muitas empresas, como a gente trabalha essa parte de segurança, trabalho, tem empresas que tentam esconder um possível acidente ou incidente com o intuito de não ser penalizado pelos gestores. E aí eu falo, isso é o erro. Esse é o principal erro, porque você não aprende com isso. Você não aprende com o erro. E uma das coisas bacana dessa tragédia que nós estamos vivendo é que parece que a sociedade, apesar que o governo do estado e aquela coisa, pode falar, né? Pode. Aquela coisa lá que está na Secretaria de Educação. Aliás, o senhor secretário de Educação, eu já desafiei o senhor no Facebook, estou desafiando você de novo. Vem debater educação comigo e tecnologia. Boa. O senhor quer? Vamos fazer um podcast aqui. Podemos. Vocês abrem espaço isso? A gente fica cronometrando os tempos. Fazer uma live aqui, eu já desafiei o senhor no Facebook, o senhor nem respondeu. Eu estou desafiando o senhor secretário Felder a discutir educação e tecnologia comigo. Isso é legal. O senhor quer? Estou à disposição. Legal. E aí, a molecada, eu estou percebendo quanto que a molecada está valorizando a escola. Que legal. A maioria dos meus alunos não querem aula online. Quer voltar para a escola, quer aquele dia, aquela coisa de estar no dia a dia da escola, aquela adrenalina, aquela bagunça, aquela gritaria. Aquela amizade. Né? Porque esse é um dos problemas da escola do Brasil, que o problema do professor do Brasil que acha que barulho é sinônimo de indisciplina. Não é. A escola que não tem barulho não tem vida. Sim. Eu estou falando barulho. Eu estou falando adrenalina, não estou falando algazarra, baderna, desorganização. Que é outro erro que a gente tem também, é confundir barulho, desorganização, e dependendo do caso, com indisciplina. E os meus alunos, eu tenho muitos alunos, que a maioria está dizendo, não, eu quero voltar para a escola, eu quero ir para a escola. Isso é importantíssimo. A minha filha, minha sobrinha, elas são com 12 anos, elas basicamente não têm amigas tirando as duas e ficam em casa o dia inteiro lá, não praticam muito esporte, porque agora com esse negócio do celular e tal, elas quase não praticam esporte. E a escola é socializar, né? A escola é socializar, a escola é um local maravilhoso. A escola, o dia que realmente a sociedade descobriu o quanto que a escola é maravilhosa, talvez o Brasil mude e passe a valorizar a escola enquanto um espaço de conhecimento, com espaço de construção de vida. E é isso que está faltando para a nossa escola. Quando eu falo escola, eu estou falando escola em geral. O Leôncio, tem muita gente que diz que eu não tenho parâmetro para fazer um julgamento, porque eu trabalho no Leôncio, e que o Leôncio é diferente das outras. Melhor, uma escola melhor, com os alunos, né? Eu lembro que na época já tinha esse conceito do Leôncio. Era Leôncio, Santa Cândida e o estadual. Era os top, né? Era os top. Eu nem sei que colégio que tinha, assim, para outras regiões, né? Tinha o Dona Branca já, né? Que o Dona Branca, que é uma boa escola também. O Loureiro Fernandes. Várias escolas. Curitiba tem boas escolas. Aqui na região do Sul, aqui na região norte, a região norte é a melhor de Curitiba, né? Não adianta. Tem boas escolas. Tem boas escolas, mas o Leôncio não adianta. O Leôncio é do coração. O auge nos 3 períodos tem quantos alunos no total lá? Hoje eu acho que a gente está em 2.000 e poucos alunos, porque realmente na época você tinha muito aluno no turno da noite também.
O Leôncio chegou a ter, se não me engano, 4.800 alunos. Eu lembro disso, de 5 mil. Porque eu lembro, em 95, eu dava aula à noite para o terceiro ano, eram 9 turmas de terceiro ano à noite. À noite. Daí depois, com o tempo, né? Daí a questão do ensino noturno, que hoje a tendência é cada vez mais o ensino noturno terminar, com a questão também da taxa de natalidade começou a cair, principalmente na região do Leôncio. Hoje eu acho que em torno, nós temos de 2.000, 2.500 alunos, por aí. E você pensa em aposentar lá, ficar lá? Com certeza, com certeza. Certeza, minha aposentadoria lá. Provavelmente agora no meio do ano eu consigo me aposentar de 20 horas. Porque daí tem que ir pro doutorado, né? É outra coisa que eu não abro mão. Vai fazer o quê? Eu pretendo trabalhar na questão da internet das coisas em relação à filosofia com 3 autores. O Mário Bunge, que é um filósofo argentino. É um filósofo argentino, ele era físico e trabalhou durante 60 anos na Universidade de Montreal. Ele morreu o ano passado. Que legal. Ele morreu com 100 anos de idade. Mário Bunge é um dos maiores filósofos do século XX. Outro é um autor muito brasileiro, que eu considero um dos maiores autores do século XX, que infelizmente pouco conhecido, chamado Álvaro Vieira Pinto. O Álvaro Vieira Pinto ele foi professor da maioria das pessoas hoje, por exemplo, ele foi professor do Fernando Henrique, foi Fernando Paulo Freire, também não sou muito fã do Paulo Freire, mas do Darcy Ribeiro, de todo esse pessoal aí. Ele foi professor. Ele foi professor. Ele escreveu em 70 Quando foi o golpe do Pinochet? Acho que 73. Ele estava exilado no Chile. Ele escreveu 1.400 páginas com a máquina de escrever manual sobre o conceito de tecnologia. E o livro dele, 80% do livro dele encaixa no que nós estamos vivendo hoje. E o outro autor é um autor francês. O cara era formado em engenharia e foi um dos maiores filósofos pouco conhecido também, chamado Gilberto Simondon. Esses 3 autores eu quero trabalhar os conceitos de tecnologia desse autor em relação à internet das coisas. Que legal. Esse projeto que você comentou, até antes da gente começar a gravar, e você falou agora que queria comentar sobre, você foi convidado pela Secretaria do Estado do Paraná. Sim. O que na realidade foi o seguinte, vocês, não sei se vocês lembram, vocês estavam lá em 90, quando começou o boom da internet, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu lembro quando fizeram o laboratório. Isso, o laboratório. Que na realidade o meu primeiro computador eu comprei. A primeira vez que eu sentei na frente de um computador, eu cliquei no mouse para ligar o computador. Eu não tenho vergonha de dizer isso, eu tenho orgulho de dizer isso. Era o que? Um 386? Era um 386. Daí eu comprei um Pentium 100 e me deram um 386. O Pentium 100. Eu lembro do Pentium 100. O Pentium 100 é maravilhoso. Aí eu consegui... Eu lembro que a primeira vez que eu consegui conectar na internet, eu acho que eu comecei 6 horas da tarde no sábado, eu consegui, era 00:30 que eu consegui conectar. E aquele tempo maravilhoso. Porra, dá meia-noite, mas não dá 2 horas da tarde no sábado. Aí vem o ICQ, aquela... O ICQ. E aí, nesse todo, lembra lá quando foi construído os laboratórios, que está até hoje lá, que deu aquele boom de informatizar as escolas. E nesse todo eu me interessei pela ciência da computação. Outro erro, fui fazer uma faculdade de ciência da computação. Chegou a fazer? Não terminei, eu fiz 1 ano e meio, eu não terminei também. E nesse meio tempo todo, as bancas de jornais eram muito legal, era um local de conhecimento. Aliás, querem falar sobre isso? Tem um vídeo meu no Debian Brasil, onde eu falo por que eu sou usuário do Debian GNU Linux, que eu conto um pouco dessa história em que eu ia para a banca de jornais e comprava CD de programas que eu queria. E um dia eu encontrei um CD de uma coisa chamada Slackware Linux. Eu fui instalar essa coisa.
Detalhe, eu era já modernão, né? Sim. Porque eu já fazia minhas notas na planilha. Olha que coisa maravilhosa. Já era. Adivinha o que aconteceu? Travou tudo e não sabia. Não sabia o que fazer. Cara, perdi tudo. E até hoje eu lembro a cara da pedagoga eu tentando explicar para ela que eu não ia entregar as notas porque o tal de Slack tinha errado com o meu computador. E aí, nesse momento que eu comecei a me interessar para a questão do Linux e para a questão do software livre, que é a tecnologia que eu dependo, Então, e aí, a partir de 2005, 2006, o Paraná começou a questão de informatizar as escolas. Eu ajudei a pensar a escola. Mas qual que era a ideia? A ideia era informatizar todas as escolas. Só que tem um porém, não tinha dinheiro para isso. E todo mundo dizia que era maluquice. E aí nós provamos que era possível. E aí foi que em 2006, daí eu estava bastante estressado por algumas coisas que estavam acontecendo dentro do Leôncio, que eu discordava. Eu fui para a Secretaria de Educação e nós fomos e criamos o que foi chamado de Paraná Digital. E nós criamos um conceito de tecnologia que ficou inédito no mundo. A gente criou o conceito do multiterminal. Que legal. Um computador, você pegava um computador e dividia o X dele, você colocava 4 ou 5 pessoas usando o mesmo computador ao mesmo tempo, lógico, que para fazer tarefas básicas. Sim. E com isso a gente conseguiu informatizar todas as escolas. Não todas, não, acho que ficou faltando umas 80, mas nós criamos uma rede que eu considero que até hoje com a maior rede de software livre do mundo, desde das barrancas do Lago do Itaipu até as ilhas do Oceano Atlântico. Nós fizemos isso. Só que daí na sequência mudou o governo, daí começou... Aí eu falei, não, tchau. E em 2012 eu voltei para a sala de aula. E só deixa eu dar aproveitando que falando de tecnologia, né? Em off aqui, quando a gente estava tomando um café, você falou que palestrou na Campus Party, né? Sim, que é a maior feira de tecnologia hoje, né? Sim, eu. Como, né? Você conseguiu palestrar lá com quem? E foi sobre o que você falou? Na realidade, eu comecei a palestrar a partir de 2005, 2006 e que daí foi também 2007 eu entrei no mestrado. Aí daí, a partir do meu envolvimento no movimento do software livre, do Linux, que eu comecei em todos os eventos que eu podia ir para aprender, porque eu não sabia fazer, não sabia nem instalar o Debian. Hoje o Debian, não sei se você conhece Debian. Eu conheço. Debian é maravilhoso. E aí, a partir daí, eu comecei a ser referência na área da educação e tecnologia e do meu mestrado. E em 2000, aí quando veio a Campus Party, foi um dos erros meus, que eu deveria ter ido logo na primeira. Eu não fui. Na de 2018, eu mandei uma proposta revisando os conceitos, maker ou hacker, onde eu retomo a questão do movimento hacker, daquele movimento lá do manifesto hacker, o hacker enquanto o cara que busca o conhecimento, o curioso, aquele que vai atrás, aquele que não se contenta com a resposta, aquele princípio filosófico. E você dá aula nesse campo ou não? Não. Mas tem vontade? Nem que seja um lugar privado, particular? Não. Talvez um dia montar uma... minha vontade, talvez, eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque daí outra coisa que eu quero... Eu penso ainda fazer a faculdade de matemática ou ciência da computação, de montar uma empresa de garagem para fazer single board dessas plaquinhas agora, para construir single board para fazer computadores de baixo custo. Mas é para desenvolver mesmo. Para desenvolver mesmo. Não para ensinar. Não, para ensinar não. Nessa área não, nunca dei aula. Assim, eu acho que umas 10 aulas de LibreOffice, de editor de texto, editor de apresentação. No Leôncio, não? Não, fora, para umas pessoas que precisavam.
E fiz consultoria para algumas pessoas que precisavam aprender sobre Linux, mas foi coisa básica, assim, eu nunca trabalhei na área, a não ser nesse período que eu estava na Secretaria de Educação. Daí sim. Aí sim. Uma coisa que eu quero deixar também aqui para o senhor governador, a Copel. A Copel Telecom, ela aprendeu a fazer internet com as escolas públicas. É mesmo? Sim, a Copel Telecom, ela aprendeu a fazer internet com as escolas públicas. Porque foi nesse momento que a Copel veio, quem dava internet para as escolas era a Copel Telecom. Agora você imagine quem entende um pouquinho de rede de computadores, vai saber do que eu estou falando. Em 2006, a internet das escolas do Paraná era fibra ótica e com IP dedicado. Imagina. E 10 mega. 2006, imagina. Então, exatamente. Se a Copel tivesse mantido o que ela deveria fazer, as escolas públicas do Paraná hoje eram das melhores do mundo. Infelizmente, tudo isso foi abortado. Isso foi abortado. E a Copel foi privatizada, preço de banana aí. Aí a gente pensa para que serve o Estado, né? Esse Estado que está aí, que só serve para fazer e tirar dinheiro do povo. Vamos aproveitar esse tema. Muito se fala quando a gente tem professores que... Fica à vontade, professor, quando for formando. Muitos professores que defendem um lado político, têm uma visão, né, mais, de repente, mais ampla do que está acontecendo. A gente fica na dúvida se o professor em sala de aula, isso é dúvida muito comum de pai, né, da sociedade, se o professor em sala de aula tenta colocar isso na cabeça dos alunos, se você tem essa postura, de repente, em sala de aula de... Eu já tive. Hoje não? Não, hoje não. Hoje não. Eu já tive sim, na época de vocês e tudo mais, tive, principalmente no meu início de carreira. Eu sou anarquista. Uhum. Eu acreditei na social-democracia. Então, vocês sabem quem eu votei lá em 2002, lá em 2006, foi uma decepção. Hoje eu cada vez mais volto aos meus princípios anarquistas. E eu penso o seguinte, o professor, na sala de aula, principalmente o professor do fundamental e médio, ele tem que pensar no currículo. Ele tem que pensar naquele conteúdo que os alunos necessariamente, que o aluno vai precisar para ir para a vida ou para a universidade. Ok. Para a vida ou para a universidade. É lógico que eu não sou neutro. Eu não sou neutro, jamais. Você se posiciona. Eu me posiciono. Mas sem doutrina. Não pode haver doutrinação. Uhum. Por exemplo, quando eu vou falar da Revolução Russa, não sei se vocês lembram disso, eu sempre digo a Revolução Russa sob o ponto de vista dos anarquistas. Uhum. Só que eu chego e mostro, tá aqui a referência, tá aqui os textos, tá aqui a referência primária, tá aqui a referência secundária, e vocês vão encontrar na maioria, inclusive, os meus alunos que vão assistir vão lembrar disso, inclusive no livro que a gente usa em sala de aula, visão diferente do que nós vamos falar aqui. Legal. Inclusive, você pode, por exemplo, o documentário Trotsky te mostra a Revolução Russa sob o ponto de vista dos capitalistas. Uhum. Então, eu me posiciono nesse ponto, mas eu tenho que mostrar para os alunos, nós vamos ver os caminhos. O professor não pode fazer doutrinação dentro de sala de aula. Essa é uma preocupação que se tem, né? E agora o problema é que, por exemplo, aquela coisa de escola sem partido, coisa idiota. A coisa é tão idiota, vocês têm uma ideia, a meu ver, vocês vão se surpreender agora com o que eu vou falar, e muita gente vai se surpreender com o que eu vou falar agora. Para mim, a melhor análise da escola sem partido, adivinha quem fez? Olavo de Carvalho. Olavo. Foi a menor análise que teve. Ele se posicionou contra. Ele falou, porra, isso é uma imbecilidade. Eu acho que quando você acredita, né? A gente sempre fala aqui sobre respeitar a verdade do próximo, né? Mas você precisa mostrar as verdades, né? Isso. Um aluno que está em formação, preparando para a vida, né? Seja com 16, 17, você tem que mostrar para ele, a realidade é essa, eu acredito mais nessa, mas, como você falou, referencie, busque, vão atrás disso. Exato. Cada um tem que formar a sua opinião, né? Eu acho engraçado quando você... tem muito aluno hoje que chega e diz, eu sou anarquista, daí pega e abre com aquele símbolo lá, como é que é? Capistão lá. Ô, rapaz, você é ANCAP. Cai fora da minha aula. Você percebe, a gente já falou isso, não lembro com quem foi, acho que foi com o Alexandre Kussang,
do número de desistentes, né, na adolescência. Os dados mostram que no ensino médio 11% dos brasileiros desistem e é muita gente. Na verdade, até eu fiz supletivo, né? Então, tecnicamente... Chegou a fazer supletivo? O Gabriel reprovou 3 vezes o primeiro ano. Por quê? Não me lembro. Eu era muito bagunceiro. Ele não gostava de estudar. Não gostava de estudar, não estava afim. Muito bagunceiro. Mas você chegou a ser mandado embora do Leôncio? Não, mas eu tinha a ficha assinada lá, o termo de... termo de compromisso. Termo de compromisso. Termo de compromisso, eu lembro disso. Desde a 4ª série até o primeiro ano lá. Aí cada coisa que eu aprontava, eu chamava a mãe e falava, ó, teu filho tá aqui com o negócio assinado, já é só a gente querer que ele vai embora. Daí dava mais um tempo. Isso é uma coisa que a escola... Parece que a escola sempre quer se fazer daquilo que não dá conta, né? E o aluno... Mas você veja bem, mas hoje você que é engenheiro formado, é isso que eu ia falar. Faz trabalho, está contribuindo e tudo mais. Embora tenha atrapalhado bastante para fazer a formação, né, superior, deu muito trabalho, né? Porque não sabia estudar, não sabia, então gastei dinheiro com professor particular, com as alunas mais inteligentes da sala, pagava aula particular e tal. Deu um pouco mais de dificuldade, talvez, de quem levasse certinho. Mas a pergunta que eu queria fazer, professor, é... Como você lidava com alunos como eu, por exemplo, né? Que eram bagunceiros, que não respeitavam muito a sala de aula, né? Nem o professor. Nem o professor. Eu lembro que eu tinha uma postura muito errada de qualquer coisa mandar para a direção. Eu acho que isso é uma postura muito errada. Eu lembro que eu na época, eu tinha uma postura totalmente, que hoje eu acho totalmente idiota, me preocupar com o boné dos alunos. Lembra disso? Lembra. O Bert, o Bert vai estar assistindo aqui. O Bert perdeu o boné um monte de vezes. Não sei se vocês... Cara, eu perdi. Como é que o professor pode se preocupar com o boné dos alunos? Sim, uma coisa. E aí eu tinha muito essa postura de mandar para a direção, mandar coisa, qualquer coisinha para mandar para a direção. Não, eu acho que... O que você faz hoje em vez de fazer isso? Hoje eu procuro conversar. Eu ainda sou bastante estressado ainda, não tenho. Eu procuro conversar. E evitar levar o caso para frente. Você tenta resolver em sala de aula. Isso, e tenta resolver. Se não conseguir, eu não tenho vergonha de procurar a direção. Então, se você é aluno do professor e está assistindo, comenta aí embaixo para ver se é verdade mesmo. Eu não tenho medo de procurar uma pedagoga, procurar a direção, de dizer, não estou dando conta. Mas então, você tenta. Você tenta, não estou dando conta. Eu preciso de ajuda, preciso que vocês vão lá, me ajudem com tal aluno, me ajudem com tal turma. Que essa é a postura, porque aí a questão da humildade. Eu fui até determinado momento, eu não consegui, porque não vou pedir ajuda para os órgãos da escola, para a pedagoga, para a direção. E se o caso for, até conselho tutelar. Sim. Conselho tutelar, porque o professor não pode abrir mão. Aliás, teve uma pesquisa no começo dos anos 90 que dizia que os maiores... que eram pessoas contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, era a polícia e os professores. Porra! Exatamente quem devia defender o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Porque o Estatuto é a salvaguarda do professor dentro de sala de aula. Porque o professor pode dizer para o pai, se você não cuidar do teu filho, eu vou te processar. E aí, isso eu aprendi e hoje eu vejo bem isso. Acho que o professor hoje, cada vez mais, ele tem que saber que o aluno é uma pessoa, é um ser humano em crescimento. O aluno da escola pública, ele precisa, como você mesmo falou, você precisou de todo esse conhecimento, de toda essa coisa, e depois você não teve, que depois você teve que correr atrás. Que foi muito mais difícil. Foi muito mais difícil. Se você tivesse tido tudo isso na escola, você teria tido uma formação melhor. Eu sei também por mim também. Eu não reclamo, até porque eu esqueci de falar no começo, mas eu vim embora de Goiuri lá, porque uma professora minha praticamente me expulsou da cidade. Ela chegou para mim, aqui não é teu lugar, vai embora. Vai para a universidade, vai para lá, corre atrás dos teus sonhos. E por isso que eu me inspiro até hoje nela. Que legal. E isso que o professor... É essa questão que o professor tem que fazer hoje. Eu acho que o papel do professor está muito ligado a orientar para a vida, como você falou. Sim. Acho que é certo, se a gente pegar a etimologia da palavra, vai estar voltado a isso. E eu, por atuar com educação de adultos, eu já pego o aluno mais formado, cabeça formada, né? Sim. Eu fico pensando, o professor de ensino médio, adolescente, às vezes
a dor no coração que dá, de repente, de ver um Gabriel da vida que tem, às vezes, um potencial em sala de aula. Exato. E que você vê que saca bem e que, às vezes, tem boas características. Eu lembro de um professor que ele era português, ele era meio diferente, você não lembra o que ele era. E ele estava inconformado comigo de eu reprovar. Ele, não, mas você... E ele, não... Eu falei, não, mas eu não já desisti. Ele, não, mas eu... Não pode. Você fica triste? Depende do aluno, sim. Principalmente aquele aluno que você corre atrás, que você vai, você tenta, e não consegue. Muitas vezes... E principalmente aquele aluno que você já tem uma amizade, você já tem naquele dia. Quando eu vejo um aluno reprovar, é difícil. É difícil mesmo. A gente tá até conversando no café que eu e um amigo dessa época, o Bert, a gente encontrou a professora Valéria. Valéria, né? No mercado e ela... A Valéria da Lazoana ou aquela Valéria de... A de matemática, eu não lembro o sobrenome. Ela é meio magrinha, tem uma cara meio de senhorazinha agora. Não me lembro. Não lembra? Não me lembro. E eu lembro naquela época dela chorar. Então eu e o Bert, a gente lembrou dessa situação. E o Bert era... Ela chorava. E eu lembro, eu reprovei, né? Eu tenho cara de nerds, mas reprovei também a 6ª série. E eu lembro que a professora que me reprovou de ciências também chorou. Sim, exato. Porque é triste, você vê um indivíduo, né? Você vê um indivíduo, você vê coisas... E até hoje, né? Você... É lógico, por exemplo, nessa pandemia aí, teve 2 alunos ali que o diretor pediu para mim mudar a nota, agora no final eu falei, não vou mudar. Eu não vou mudar porque eu fiz de tudo para esses alunos e eles ficavam tirando sarro de mim nas videoaulas e nas atividades que eu mandava. Daí chegou uma hora que eu falei, não, pera lá, e também não. Mas agora aquele aluno que se dedica, muitas vezes você está ali, você vê que você está perdendo a pessoa, que ainda bem que você... Eu vi o podcast, recuperou, você conseguiu recuperar isso é importantíssimo. Eu já vi, inclusive, aluno meu, lembra da Tribuna, aquele jornal que eu vi pessoa, foi uma decepção, vi aluno meu na capa da Tribuna, encontrei alunos meus aí pelo Bacaxiri, morando na rua. Era uma dúvida que eu tenho com você, assim, em relação a como a escola pública traz diversos ciclos sociais, né? É uma coisa você classe média, uma coisa... Isso. E isso é uma... Eu lembro entre meus amigos, né? Tinha muita diferença. Pra você ter uma ideia, um dos colegas de classe lá era filho do dono da Rodeio. O Renato. O Ricardo. O Ricardo. O Ricardo. Então, a diferença social... E que Deus abençoe essa bagunça. Mas como que faz esse gerenciamento, né, desse ciclo social tão diferente? Pois é, né? O Leôncio tem bem disso ainda hoje. Esse ciclo social... O que a gente pode fazer é ter que tratar de maneira igual os desiguais. Você não pode, porque o cara tem uma classe social melhor, você não pode tratar ele diferenciado. Por isso a importância da escola pública. A escola pública é um fator social, é uma questão social muito forte, porque ela trata tanto o filho do... Se você chegar lá, o filho do presidente hoje... Mas nem pensar, viu? Não, mano. Não é miliciano, não. Miliciano. Se o filho do presidente chegar hoje, chegar o filho do carroceiro da esquina... Tem que ensinar por igual. É a mesma coisa. E já a escola particular não vai fazer isso. Mas assim, eu digo pelos recursos, né? O recurso tá. Vou indicar, sei lá, um livro. O recurso que um vai ter, o outro não vai ter. Porque daí, por mais que você tenha ali na escola pública, você está sempre... você tem que estar sempre na frente, né? É uma questão muito grave isso, e com essa pandemia acentuou mais ainda. Vamos falar sobre a pandemia, como que foi essa experiência assim, de ensinar, só para a gente saber, como foi a aula? Era online, a do Leôncio? Olha, nós começamos ali com a questão do online, eu comecei com as turmas no online, eu fiz daí uma live usando o YouTube, e... Se procurar lá, tem uma live minha no meu canal lá, que eu tenho que ativar o canal mesmo. E aí o Sem Vergonha me fez falar um palavrão no meio lá. Como é que é? Ele manda um abraço pro...
Eu só sei que é Tirando sarro. tirando sarro na hora que eu... Porra! Dei de costa, essas coisas. Exato. Tô masturbando. Não sei o que lá, masturbando e eu... Tô masturbando. Eu vi esse canal, porque você se inscreveu ali no nosso canal e apareceu o professor Antônio, né? Aí tem um momento que eu tava falando com o Gabriel hoje, que eu acho que tem alguém que não é da turma e você fala assim, ô fulano, sai daqui, você nem deveria estar aqui, que você é da outra turma. Tá? Eu falei, é o mesmo jeito. E aí, daí... Só que essas aulas online não estavam dando muito resultado. Ela sempre era ao vivo ou você teve que gravar? Sempre ao vivo, eu sempre fiz ao vivo. Daí eu me dediquei mais na pandemia aos 6º anos. Aí eu fazia, usando a ferramenta do Google, né? Classroom. O Classroom e o Google Meet, que eu não gosto. Mas foi uma orientação da escola? Na orientação da Secretaria de Educação. Da Secretaria. Apesar que eu não era obrigado a fazer a SAIB. Então, com os 9º anos, eu trabalhei mais com a questão de vídeo, de texto, de material com tarefa. E com os 6º anos, eu fiz bastante... Eu fazia pelo menos 1 hora, 2 horas por semana de aula online. Os teus alunos vão estar assistindo, você não pode mentir. Vamos ser sinceros. Em qualidade, quanto você acha que eles perderam nesse ano? Total. Não deu para aproveitar? Não, por exemplo, os 6º anos, que vão ser meu agora, molecada, vocês vão ser meu não, 7º A e 7º B, hein? Boa. Tô esperando vocês, Sala 10, sala 10. Não tem mais sala. A grande sala 10. Não, falou besteira, eu vou jogar pra fora de sala de aula. Você já sabe. Você já sabe. Os 6º anos tinha 2 turmas bem diferenciadas. Foi bacana. Foi bacana mesmo. Apesar que, eu acho que de 60 alunos, participava 20, 25 por aí. Mas mesmo assim, daí eu pegava o livro, pegava o texto, ia explicando, eles iam questionando. Foi bem bacana. Os 9º anos já foi um pouco mais complicado, porque eu trabalhei com o texto do livro que a gente tem, e mais os vídeos e tudo mais. Os 3º anos, olha, eu fui Infelizmente, tinha 2 turmas de 3º anos muito... no meu coração mesmo, e não foi legal. Não pela forma de aprendizagem. Forma de aprendizagem. Eu não sou contra a educação à distância, ao contrário, sou a favor. Só que tem um porém. A educação e tecnologia, o grande problema hoje é que achar que as tecnologias vão resolver tudo. Não. As tecnologias, não existe essa de tecnologia que é as novas tecnologias. Lembra lá do 2001, a Odisseia no Espaço? O que o macaco faz? Aliás, macaco não, o minídeo. O 6º anos, esqueça que eu falei macaco aí, não. Senão vocês vão me xingar. O professor falou que o homem veio do macaco. Fala isso na minha aula, você vai ver o que vai acontecer. O hominídeo pega ali é a ferramenta. As tecnologias fazem parte da vida do ser humano. O ser humano é um ser para as tecnologias. E, infelizmente, o que estão querendo fazer é um crime. Por exemplo, a Secretaria de Educação, não é o senhor Felder, não é o Greca. Vocês venham, pode vir. Vocês fizeram aula online com criança de 5, 6 anos. Isso é crime. E a gente viu, a nossa irmã tem uma filha, tá com 6. E o Gabriel e a Camila também tem uma filha de 12. Então eu tenho 3 sobrinhas. E eu acompanhava as aulas. Dava tristeza. Mas não é tristeza mesmo. Eu não estou dizendo que, ao contrário, eu acho que, por exemplo, na educação infantil, usar isso aqui para aprender, por exemplo, fazer fotos, bem utilizado, vídeos, fazer pesquisa no dia a dia. Então, no ensino fundamental 2, que é a partir do 6º ano, até o 9º ano, sim, também. Professor, por exemplo, o professor tem que fazer os alunos 6º, 7º, 8º ano já começar a editar vídeo. Sim. E eles sabem fazer. E gostam, né? E gostam. Fazer uma apresentação com um slide. Acho que vocês não chegaram. Não chegamos. Você não chegou a fazer slide comigo em 2000? Eu acho que eu fiz na sala. Que dava uma confusão que ninguém dizia que não sabia fazer, que eu era o único professor do colégio que exigia fazer isso. Eu não, que eu estava me formando já. E aí, do 6º até o 9º ano, sim. No ensino médio, as tecnologias, por exemplo, por que não fazer um banco de
de vídeo, fazer canais no YouTube, fazer um blog, por exemplo, no WordPress, fazer videoconferência no Jitsi, não no Google, e fazer tudo isso como complemento. Educação à distância só na universidade. E mesmo assim, com restrições. 100% não. Depende do curso. Depende do curso, depende da disciplina. Tem universidade que está querendo fazer curso de fisioterapia online. Ou formação de biólogo online. Isso é loucura. Outra coisa, na educação dos jovens e adultos, como no CB, aí sim eu concordo também, porque, por exemplo, você já estava, quando você foi para o supletivo lá, você já estava com a idade já um pouco. Aí você já tinha uma obrigação de ter autonomia, você estava correndo atrás, você estava querendo fazer. Aí, já sim, é um adulto, né? Já é um adulto. Agora, por exemplo, estão querendo fazer medicina online. Não dá, gente. Você pode fazer até. Você pode. Tem partes do curso que é mais teórico, que dá. E mesmo assim, por exemplo, um professor de história, né? Ou um curso de filosofia lá, que o cara vai ler a metafísica de Aristóteles. Tudo bem. Ele pode fazer o professor pode encaminhar aula online, mas assim, ele vai ter que saber ali fazer a boa interpretação do livro, buscar, fazer tudo. O curso de história, como é que o cara vai fazer uma aula online de análise de documento, por exemplo? Imaginou ser atendido por uma fisioterapeuta que fez o curso inteiro dela online? Não, inteiro não dá. Não dá, né? Vai ser o primeiro, né? Dá. Por exemplo, depois de uns anos, tudo bem, com a experiência, até vai lá. Sim, até vai, mas mesmo assim essa pessoa vai ter que rever Sim, vai ter que estudar muito por conta. Eu não estou dizendo que, por exemplo, tem o meu amigo, não sei se você conhece um cara chamado Cícero Moraes, vocês conhecem o Blender? É um software 3D, o Blender. Vocês usam o Blender? A gente usava. O Blender. No começo eu tinha um Blender. O Blender, o Cícero Moraes é um dos maiores cientistas da computação, e ele trabalhou tudo na questão do Blender. Ele é do Mato Grosso do Norte, do Sul, não me lembro agora, e ele dá aula para hoje nas grandes universidades, nos cursos de odontologia. Através do Blender, fazer as coisas, os 3D, não tem problema, mas aí dizer que uma aula de anatomia 100% online... Não dá. Não tem condições. Não, embora, né, no meu ver, qualquer faculdade que você faça, a partir da hora que você entra, você tem que procurar especialização, né? Sim. Não adianta você falar, me formei em engenheiro, agora vou construir um prédio. Não, o nosso ensino superior é muito fraco. Em questão de preparar um indivíduo... Em 4 anos a gente não consegue, porque a gente fala muita teoria e não tem nada prático. Exato. Então o cara sai pro mercado. Por isso que no Brasil é muito comum, professor, no ensino superior, que termina o ensino médio, foi o meu caso. Em vez de eu ir para uma faculdade, eu fui trabalhar e aí eu meio que descobri, poxa, eu acho que é isso que eu quero estudar. No Brasil é muito comum nas faculdades ver pessoas de 35, 40 anos. E que bom, né? Que eles voltam para pegar a teoria. A minha faculdade, eu formei faz 2 anos, eu era um dos mais novos. E eu tava com 33. Porque são pessoas... Que legal isso. Eu era um dos mais novos. Mas porque são pessoas que desenvolvem a prática no trabalho e voltam para... E daí você vê, também tá faltando algumas teorias aqui, que eu penso que tá faltando algumas conceitos, lacunas. E é por isso que eu acho que, por exemplo, a pessoa tem que estudar a vida inteira. Tem. E aí quem tem que fazer essa questão não é a faculdade, não é o ensino superior. Quem tem que trabalhar essa questão de preparar o aluno para que ele esteja pronto para estudar a vida inteira é o ensino fundamental e o ensino médio. Aprender ao longo da vida vem desde o começo. Gostar de estudar. Eu, por exemplo, eu fui fazer a faculdade de filosofia porque não tinha, eu lembro bem disso, que não tinha matemática. Olha a burrice. Olha a burrice do ser. Aí um dia eu chego na aula lá, meio atrasada, aula com o professor Jamil, um árabe fantástico, nem sei se está vivo, acho que ele está em São Paulo. Ele dava aula de cosmologia pra gente. E estava lá no caso, calcular a distância da Terra em relação aos principais planetas e das órbitas elipses. Eu olhei e falei, pô, Daí eu perguntei, de onde que eu vou tirar isso?
Você aprendeu matemática e física no ensino médio. Você pode. Você está aqui, você tem que saber usar isso aí. Eu falei, tá bom. Isso era no começo da faculdade também. A gente estava em física, isso é ensino médio. Isso aí. E aí entrou todo aquele conceito de eu ter que contratar professor particular, porque realmente era um conceito. E aí que tá, porque um dos problemas da educação, e aí eu não vejo só no Brasil, apesar que eu não conheço a educação fora do Brasil, conheço um pouco de ouvir, de coisa. É um problema, por exemplo, fulano como é que é? De exata. Fulano é de humanas. Fulano é de biológico. Caraca, o ser humano é um só. Eu posso aprender matemática, sim. Claro. Se eu tivesse condições básicas e for estimulado, eu tiver condições, eu vou aprender. E tá tudo relacionado. Se a gente pegar, por exemplo, filosofia, história, matemática, música, Pitágoras, tudo. Pega tudo mais. Leonardo da Vinci, né? Tudo. Foi pintor, foi matemático, engenheiro, tudo. Tem um filme bem bacana, que eu acho que meus alunos, acho que inclusive já viram, chamado... É o Pato Donald no País da Matemática, se não me engano, que ele levanta lá, começa lá com o Teorema de Pitágoras, as ideias das músicas. Eu mostro isso aí, inclusive, para quem não conhece o número de ouro lá, o do... como é que é o nome daquele... Do caracol lá, que é tudo mesmo... Não me lembro. Segue uma sequência. É o número de ouro, agora esqueci o nome. As árvores crescem, né? Tem um número... Eu mostro esse desenho, ele mostra muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Didático. E aí o conhecimento, ele está entrelaçado de tal maneira que você não pode. Por exemplo, jamais... A hora que eu falo, hoje o cara fala em ciência da computação, em algoritmo, em códigos e quebra-códigos e tudo mais. E um dia eu falei que eu ia fazer a faculdade de filosofia, porque não tinha matemática. Se você pegar um curso que não tem matemática e me provar que tem um curso que não tem matemática, que você nunca vai usar matemática, e aí entra de novo. Como é que nós estamos trabalhando a questão da matemática? A matemática é coisa maravilhosa. E aí o que eu penso, depois que eu consegui fazer meu doutorado... Lembrei, número de Fibonacci. Legal. Número de Fibonacci. Ou eu vou fazer ciência da computação, ou vou fazer matemática. Provavelmente matemática, porque eu quero fazer matemática. É aplicável em tudo, né? Sim. Como eu falei, a matemática está na música, no ritmo, né? No ritmo. Tudo. Por exemplo, lá lembra, agora eu me lembrei dos Ramones, né? Que os Ramones, que eu sempre coloco como exemplo, quando eles gravaram o primeiro álbum deles, eles contrataram o estúdio e era só 48 horas. Eles não tinham dinheiro mais para isso, eles não podiam errar. Eles iam, e a maioria deles, o Didi, o Joey, todos eles, ninguém, era tudo uns maconheiros, furreba. E, no entanto, eles criaram um dos maiores álbuns conceitual do rock, não lembro agora o nome do primeiro vinil dos Ramones. Eu não sou muito fã dos Ramones, eu gosto dessa história dos Ramones. Que eles, em 48 horas, eles não podiam errar, e eles foram lá e fizeram, fazendo o quê? 4, 5 acordes só, e fizeram música maravilhosa, coisa que depois influenciou um monte de gente, que até hoje os Ramones aí... Legal. Fizeram um cálculo e deu certo. É isso. Para a gente fechar, o professor Deman está quase perto de 1 hora de bate-papo, o que te dói, que falta assim, na educação? Que se você pudesse resolver, se você pudesse tomar decisões, o que você faria diferente? Não necessariamente você, né? Questão de estrutura, assim. A primeira coisa, console de videogame. Em sala de aula. Para aula de história. Para desenvolver o quê? Assim, para desenvolver as aulas de história, para o desenvolvimento das línguas, por exemplo, ou você vai lá pegar o God of War ou o Assassin's Creed, você vai estar jogando com um monte de gente e você está ouvindo o inglês. Eu tenho um monte de alunos que são fluentes em inglês, só por jogar. Fora que esses jogos, por exemplo, Assassin's Creed está em Atenas. Está em Atenas. Tem uma cena, não me lembro se lá no... Eu acho que é o primeiro, né? Qual aquele que ele sobe numa torre em Veneza lá? Tem uma cena que ele pega e vai girando a torre. Ou seja, 45 graus e tudo mais. Você tem a noção de como era. Né? Noção de como era. Então, eu sonho com uma escola, por exemplo, que use as tecnologias como ela deve ser. Por exemplo, console de videogame em sala de aula, uma escola onde
os alunos possam estudar música, os alunos possam estudar pintura, que é outra coisa também, né? Porque educação artística, nem vou... Se meus colegas de arte começarem a ouvir o que eu vou falar deles, é brincadeira. Mas sem abrir mão daqueles conteúdos historicamente necessários. Por exemplo, a matemática, a língua portuguesa, a história, a química, a física. Mas não uma disciplina aqui, por exemplo, a física lá, a matemática aqui. Que não se relaciona. Daí eu não consigo entender como é que um aluno vai bem em física e vai mal em matemática. Isso é verdade. Me explica. Mas talvez por isso você falou, por não estarem relacionados. Exato. Como é que um aluno vai bem na aula de história e vai mal na aula de interpretação de texto? Sim. A gente vai gravar semana que vem, né, com o Renato, que também foi teu aluno, do Leôncio, que é o vereador. Que bacana, né? Que bom ouvir isso. E ele tem muito desse lance da educação, é um dos temas que a gente vai tratar aqui. Então vamos ver se de repente para frente a gente não consegue reunir, né? Podemos fazer uma, em vez de fazer uma gravação, a gente podia fazer uma live mesmo, né? Fazer uma hora, 2 horas aí, que coisa. Vamos debater, porque dá para fazer muita coisa, né? Se você começa a olhar... Acho que posso falar aqui, né? Corta depois. Corta. Pergunta do Bacaxiri. Vamos fazer. Tá, vai. Então, vamos. E é isso. E para fechar, quer perguntar alguma coisa, Guilherme? Qual que é... Não, pode. Eu dei a brecha para você falar. Como é morar no Boa Vista, Bacaxiri? Não moro no Boa Vista. Eu moro no Bacaxiri. Ali na fronteira, ali, ó. Eu moro na Paraná. Eu moro bem na fronteira aqui, ó. Porque o Bacaxiri não é um bairro. O Bacaxiri é um país. Um país. O Bacaxiri é um país. Vem cá, pera, vamos analisar bem. Um país tem forças armadas? É verdade. O Bacaxiri tem. Tem lá. Um país tem universidade? Tem, mas tem as agrárias da embaixada, mas a agrária fica no Cabral, não tem problema, é uma extensão do Bacaxiri. É uma extensão. O Bacaxiri tem clubes internacionais. Mas daí a gente vai fazer a Revolução Proletária e tomar conta do Graciosa. O Bacaxiri, um país precisa de um selecionado nacional. Nós temos. E somos campeões mundiais de punhobol. Não, no Duque de Caxias. O Duque de Caxias. Porra, o país tem forças armadas, tem aeronáutica, tem exército. E não, deixa eu só falar tem uma educação, porque tem o Leôncio. Tem o professor Antônio. Tem o professor Antônio. E mais ainda, aí que é importante, um país tem que ter uma herança histórica. E nós temos. Nós somos herdeiros dos antigos egípcios. É verdade. Que é a presença da Rosa... É ou não é um país? Não, mas para completar o país, Beck Tattoo vai estar no Bacaxiri. Tá no Bacaxiri. Eu tô abrindo a minha loja de tatuagem, vai ser no Bacaxiri. Aí, viu? Aí, já tem os artistas internacionais. Todos. Pronto, complementou. Agora. Completou o país. E aí o Bacaxiri, aí nós lançamos um movimento de independência do Bacaxiri. Eu, inclusive, abri uma página no Facebook, eu nem sei se está ativa, mas tinha 5 pessoas que... Imagina. E aí a proposta de governo seria a democracia popular com o presidencialismo perpétuo. Boa. E quem seria o primeiro presidente? O grande líder. Tem muita coisa do Bacaxiri. Tem como que é o nome do cachorro quente lá, que é muito famoso? Hot Dog. Um dos primeiros do Brasil, se não foi o primeiro. Muito tempo. Aquela ali é uma questão, agora é sério, uma questão histórica muito importante. Se não me engano, foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros cachorro-quente de rua do Brasil. Muito tempo. Do Brasil. Que legal. E ali, então, é uma questão muito interessante ali. Tem muita coisa bacana no Bacaxiri. Tem lá o parque lá embaixo da Fagundes Varela, lá dos poetas. A gente tem coisa muito bacana. Ali, a gente tem uma casa... E aí, de novo, Gaeca, a casa do Burro Brabo. Não sei. Aquela casa ali bem em frente do Balarote, não sei se vocês já viram ali. Aquela casa é uma casa que a gente tem que pensar em cuidar dela. Tá meio que abandonada lá? Eu sei. Nos anos 90 tinha ali um jornal do Bacaxiri. E foi feito um grande movimento para restaurar aquela casa.
E aquela casa foi restaurada, que eu nem sei como é que está a situação lá, porque a engenharia, a Oca Engenharia deixou a casa cair. Foi. E ela foi condenada, ela refez a casa, porque aquela casa ali era o ponto de que onde as pessoas que vinham do Rio Grande do Sul em direção a Minas Gerais com as tropas paravam ali. Ou quando vinha subindo pela Graciosa, parava ali, e aí as pessoas paravam ali, os burros davam porrada nas pessoas. Então, Casa do Burro Bravo. Depois ela se tornou um cabaré famosíssimo. Inclusive, reza a lenda que o Pedro II teria parado ali. Tem muita coisa. E é uma casa que está caindo de novo. Então, olha, nós não pode deixar somos perder. Internacionais. Claro, não pode Professor, a gente gostaria de agradecer muito a tua presença. Eu acho que se pudesse, a gente ficava aqui horas e horas. Exato, muita coisa, né? Vamos pensar em outras, né? De trazer outras pessoas, ou você de novo. A gente sempre faz o seguinte, professor, essa mesa a gente trouxe justamente desse jeito, para que cada pessoa assine. Então eu vou pegar ali a câmera para a gente filmar esse registro. E depois vermelha, né? Vermelha, só para dar uma... Vermelha, né? Vai fazer igual o Dedé aí que errou. A gente tem que falar isso, né? Quase toda vez. Eu lembro. Ele errou o nome. Ele errou o nome. Ó, moçada, fazer os comentários aí, principalmente o pessoal da Diga, né? O Burt e tudo mais, que eu ficava tomando os bonés deles. A gente vai colocar nos grupos, grupo dos amigos, né? Professor, olhando aquela câmera lá então para pegar todo mundo, muito obrigado. Se você gostou, curte, compartilha. Isso. Quer deixar algum contato teu para o teu no YouTube? Tem alguma coisa? Não. O YouTube eu não sei se eu acho que talvez eu retome lá o canal, mas eu tenho que pensar no meu projeto para o doutorado, que é mais... Boa. Mas se você quiser, com o tempo, daí divulgar alguma coisa, você manda que a gente coloca lá e coloca na descrição. Pode. Muito obrigado. Valeu, Piazada. Valeu. Foi muito bacana mesmo. Gabriel, mais um gravado. Obrigado para você que assistiu até agora. Não esquece de compartilhar aí com os colegas e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.